Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez voltamos aqui para uma correção. Apostila do primeiro ano, módulo 5, Introdução sobre Física. Questão número 1. A massa de um corpo é uma grandeza escalar ou vetorial? Justifique sua resposta. A massa de um corpo é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela fica muito bem caracterizada apenas demonstrando qual é o seu valor numérico, ou seja, sua quantidade numérica, sua intensidade, né? E a unidade de medida. Então ela é escalar porque ela fica muito bem representada apenas pela sua intensidade e unidade de medida. Por exemplo, quilos ou gramas, essa seria a unidade de medida. Exercício 2. Força é uma grandeza escalar ou vetorial? Força seria uma grandeza vetorial. Qual que é a justificativa? Além da intensidade, ou seja, além do valor, força fica muito bem representada quando a gente diz intensidade, direção e sentido. Essas são as condições para a grandeza força ficar bem representada. Além, é claro, da sua unidade de medida. No caso de força, nós vamos medir em newtons. Mas isso é matéria mais para frente, certo? Exercício 3. Entre as grandezas indicadas abaixo, assinale aquelas que são vetoriais. Nós acabamos de responder no exercício 1 que massa era uma grandeza escalar. Então nós riscamos aqui, ó, letra E não pode ser, letra A também não pode ser. Força nós acabamos de grifar como grandeza vetorial. Então a letra C pode ser. A gente só tem que ver se deslocamento é vetorial. Deslocamento é quando você sai de um ponto A, chega até um ponto B. Olha, tem uma direção, tem um sentido. E eu posso medir quanto você se deslocou. Então, no deslocamento, eu posso dizer que eu tenho valor, tenho direção e tenho sentido. Logo, seria uma grandeza vetorial. Letra C, resposta correta. Exercício 4. Considere as grandezas físicas de 1 a 4. Pergunta: dessas, a grandeza que é escalar, ou seja, aquela que não precisa representar direção e sentido, seria velocidade? Não, velocidade eu tenho que demonstrar. Qual foi a direção? Apenas eu dizer uma moto passou na rua da minha casa 50 km por hora, eu não consigo ter informação suficiente sobre essa moto. Tá? Temperatura, se eu disser apenas o número, já é uma informação suficiente? Sim. Se eu disser o número e a unidade de medida, sim. Então é a letra B a resposta correta. Por exemplo, hoje está um dia de 22 graus Celsius. Pronto, está muito bem representado, por isso temperatura é uma grandeza escalar. Exercício 5. Em uma brincadeira de caça ao tesouro, o mapa diz que para chegar ao local onde a arca com o ouro está enterrada, deve-se primeiramente dar 10 passos na direção norte. Direção norte é para cima. Faz aí uma marcação qualquer e aí você conta. Ó, eu tive que dar 10 passos para cima, norte. Depois, tive que dar 12 passos para a direção leste. Direção leste é direita, então você marca aí, direita, 12 passos. Em seguida, 7 passos para o sul. 7 passos para o sul. E finalmente 8 passos para o oeste. Se a gente estivesse fazendo isso com uma régua ou com papel quadriculado, ficaria mais fácil. Como no vestibular a gente não tem essas informações, então a gente tem que aprender a se virar com as informações que nós temos, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Ó.
Se o caçador de tesouro caminhasse em linha reta, então em linha reta a resposta seria isso aqui, ó. Essa linha vermelha que eu estou desenhando é a distância de onde ele saiu até onde ele chegou. Pergunta: quantos passos ele teria dado? Para a gente resolver isso aqui, gente, é bem simples, tá? Nós vamos levar em consideração as direções e os sentidos. Por exemplo, eu andei 10 passos para cima, então eu vou fazer uma matemática entre o 10 para cima e o 7 para baixo. Se eu andei 10 passos acima e 7 passos abaixo, quer dizer que na prática eu subi 3, né? Então eu tinha 10 para cima, mas eu voltei 7, então meu resultado é de apenas 3 para cima. Continuando, eu dei 12 passos à direita e 8 à esquerda. Então, se eu dei 12 passos à direita, mas eu retornei 8 à esquerda, quer dizer que eu diminuí o quanto eu tinha avançado à direita. Tá? Então, para isso, vou fazer 12 menos 4, menos 8, que vai dar 4. Quer dizer que eu tenho como resultado final 4 passos à direita. E agora eu vou juntar esses dois vetores. Se eu tivesse um vetor que tem tamanho 3 para cima e eu juntar com um vetor que tem 4 unidades para a direita, qual que seria a minha resposta? Minha resposta seria isso aqui, ó. Uma distância do início até o fim. Opa, isso aqui virou um triângulo retângulo. Triângulo retângulo de Pitágoras. Os catetos menores medem 3. Então vai ficar 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. E eu estou querendo descobrir o valor da minha hipotenusa, que é o lado vermelhinho que eu não conheço. Então a minha hipotenusa ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Minha hipotenusa continua ao quadrado. Continua ao quadrado aqui também. O resultado dá 25. Minha hipotenusa não é mais elevado ao quadrado, eu jogo do outro lado, vira uma raiz, e raiz de 25 vale 5. Pronto, finalizei. Ele teria dado apenas 5 passos se tivesse andado em linha reta.